Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Essa é a primeira edição de 2024 e é claro que o tema não poderia ser outro. Vamos conversar sobre Maria, Mãe de Deus, um dos 4 dogmas marianos que afirma a maternidade divina de Maria e sua posição como Mãe de Jesus, que é Deus. Vamos destacar a presença de Maria como a medianeira da graça de Deus, especialmente quando falamos sobre a paz mundial. Hoje recebo o Padre Lázaro Daniel, pós-doutor em Mariologia, Antônio Claret, leigo responsável pelo movimento dos focolares em Brasília, e José Daldegan, assessor cultural do movimento dos focolares. Gente, vocês sejam muito bem-vindos aqui ao programa Perfil Católico. Quero iniciar, Padre Lázaro, com o senhor, falando sobre qual é o significado teológico do dogma mariano, Maria, Mãe de Deus, e a sua influência direta quando falamos na paz mundial. Antes de mais nada, feliz ano novo, não é? Feliz 2024, abençoado, cheio de Deus. Vocês sabem, meus queridos e queridas, que a palavra bíblica abençoar significa abraçar, né? Que você se sinta abraçado por Deus neste ano, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, tá bom? A importância do dogma que Maria é Theotokos, quer dizer mãe de Deus, quer significar que ela é mãe de Cristo total, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Consequentemente, quando eu falo de paz, que Jesus é o príncipe da paz, eu quero dizer que ele, que participou da nossa vida, exceto o pecado, que não é próprio da natureza de Deus. Deus não tem pecado. O pecado entrou no mundo pela desobediência do homem e da mulher. Maria assume também esse papel de ser mãe, orientadora. E se nós formos ver, todas as aparições marianas nos quer dizer uma coisa, que Jesus Cristo, que é, por exemplo, dando um exemplo bem simples, na Eucaristia está presente corpo, sangue, alma e divindade, esse Deus feito homem, que nos veio a graça de Maria. Eu não sei, não sou especialista, mas se nós pudéssemos pegar e fazer uma análise de uma hóstia consagrada, fazer um genoma, um mapa genético, nós descobriríamos ali que está o DNA da Virgem Maria. Então, quando eu falo corpo e sangue, eu me refiro à Virgem Maria de modo direto. Mas ela também concedeu alma ao seu filho. Os traços, você já não ouviu dizer, você que é mãe, esse menino puxou para a mãe, não é? Ele puxou para Maria. Então, ao mundo que depois falaremos mais sobre a questão da paz, descobrir que nós temos um Deus que é também verdadeiro homem, que não foi aí um meio que fantasma ou apenas um grande profeta, como queria dizer, por exemplo, Nestório e etc., sem querer me alongar na heresia, nós temos que dizer que Maria nos deu um Deus que é Emanuel, que caminha conosco. Amém. É muito bonito isso. Antônio, eu gostaria que você nos contasse como surgiu o movimento Focolares, inspirado no cenário de sofrimento também trazido pela Segunda Guerra Mundial, e de como esse movimento é essencial nessa busca constante pela paz mundial. Então, o movimento Focolares, como você já disse, ele surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, né? E onde foi fundado por um grupo de moças, né, de 18 a 23 anos, e ali no norte da Itália, em Trento, e surgiu exatamente porque elas tinham seus sonhos, e de repente viam esses sonhos desmoronarem, porque a guerra acaba com tudo, destrói tudo, né? Então mas naquele momento de guerra, elas também fizeram, que eram já boas cristãs, fizeram uma redescoberta de Deus, né? E que Deus as amava imensamente, né? E foi isso que elas então quiseram fazer, passar esse amor a todos aqueles que estavam ao redor delas, e logo então
se formou já nos primeiros meses uma comunidade de 500 pessoas, né, ali em Trento, né, e que elas socorriam nas suas necessidades, tanto que elas viviam numa casinha e as pessoas começaram a passar as coisas para elas, para que elas pudessem redistribuir, né? Então, depois, por um motivo ou outro de estudo ou de trabalhos, depois que terminou a guerra, elas foram transferidas, né? E ali elas começaram a viver essa vida, né, que era a vida do evangelho mesmo, né, que elas descobriram que o evangelho é vida, né, não é só muito estudo ou uma teoria, né, e isso encantava as pessoas e uma redescoberta também para elas, né. Daí surgiu também toda essa difusão que tem no movimento da palavra de vida, a reflexão e a vida, né. Então, esse foi o início do movimento. Em 1958, depois se difundiu em toda a Europa, né? E em 1958 chegou no Brasil, no Nordeste, e hoje ele está espalhado, né, em todas as capitais, e no Brasil tem aproximadamente 200 mil membros, né? Movimentos focolares. Lógico que em todos os graus de inserção, né? Agora, o movimento se inspira nos 4 diálogos do Concílio Vaticano II, dentro da própria Igreja Católica, né? E aí todos os trabalhos que fazemos também nas paróquias, aqui em Brasília, mais especificamente, estamos fazendo um trabalho a pedido de Dom Denilson, a pedido do vigário-geral, né, de levar um pouco aonde os padres tiverem necessidade, a evangelização no meio dos jovens. Então é um projeto Ser Comunidade que está aí, graças a Deus, funcionando bem, né? Então esse é o primeiro diálogo. Depois o segundo diálogo no meio ecumênico, né? E nós temos contato com 361 igrejas em todo o mundo e membros consagrados também das igrejas evangélicas, né? Como também de outras religiões, né? Então é uma coisa nova também, lógico que eles permanecem nas suas igrejas, né, mas como membros consagrados do Focolare. Depois o diálogo, então, já falei interreligioso, o terceiro, o quarto, o diálogo com a cultura contemporânea, com os homens de boa vontade. Aí nós nos unimos em ações em favor do homem, né? Então esses são os 4 diálogos. Mas a obra, o movimento dos Focolares foi aprovado pela Igreja com o nome de Obra de Maria, né? Então é um movimento mariano, tem a forte marca mariana. E uma vez, durante a guerra, estavam num abrigo antiaéreo, caiu uma bomba em cima do abrigo, e elas, então, e aquele grupinho que estava ali, ficou assim meio assustado, né, com tudo isso que acontecia, e Chiara Lubick, que é a fundadora, era a fundadora, falou, temia de não mais poder rezar Ave Maria. Depois ela entendeu que rezar Ave Maria era viver essa obra no mundo, né? Ser essa presença de Maria no mundo e poder gerar, como São Mateus diz, Mateus 18:20, a presença de Deus, de Jesus, né, entre os homens, né, e dá-lo à humanidade, né? Então essa é um pouco também nosso desejo, nosso esforço. Nossa, bem bonito isso. E a gente vê como Nossa Senhora se faz presente nos mínimos detalhes na história também da humanidade como um todo. Num ambiente de guerra, um ambiente todo hostil, vem a esperança e ter um reinício ali. Começar do zero, construindo uma história bonita, trazendo paz para as pessoas, né? Esperança. As pessoas precisam de esperança, né, padre? Tanta verdade que elas viviam uma tal doação que elas achavam que nem percebiam, viviam na nuvenzinha, porque estavam vivendo pelos outros, né? E vivendo também, isso que você falou, a paz, experimentando a presença de Deus que as consolava, que as impulsionava a amar cada um que encontrava. Nem percebia que estava em guerra, isso quer dizer, né? Nem percebia que estava em guerra, exatamente. Bonito. Padre, qual é a importância desse dogma mariano, Maria Mãe de Deus, no contexto das relações interreligiosas que a gente colocou aqui e na promoção da paz entre as nações? Muito bem. Gostaria de dizer, né, que talvez nos esqueçamos que desde 1968, o dia 1º de janeiro,
que nós celebramos o início do ano civil, que enquanto humanidade chamamos de o Dia da Confraternização Universal, que é para nós cristãos a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Esse dia também o Papa, hoje São Paulo VI, instituiu o dia, a Jornada Mundial da Paz. E ele tem um texto na primeira mensagem, que foi dia 1º de janeiro de 68, que eu vou ler. Ele diz assim: esta celebração, essa instituição do Dia Mundial da Paz, não há de alterar o calendário litúrgico que reserva o dia de Ano Bom, é o Ano Bom, festa do Ano Bom, ao culto da maternidade divina de Maria e ao Santíssimo Nome de Jesus. Pelo contrário, estas santas e suaves comemorações devem projetar a sua luz de bondade, de sabedoria e esperança sobre o modo de pedirmos, de meditarmos e de promovermos o grande e desejado dom da paz que o mundo tem tanta necessidade. Olha só, Gisele, irmãos aqui e queridos irmãos que nos ouvem e assistem. Maria, ela é mãe de Deus, e esse Deus é homem. A partir desse momento, nós entendemos que Cristo é irmão do homem, não dos católicos. Isso é muito importante. E aqui nós entendemos que o nosso modo de ver, que dizia o Papa, a paz, não é aquela paz irênica que eu gosto de dizer nas minhas pregações, que é a paz de cemitério. Porque no cemitério, desculpem a comparação bobinha, se você for lá no cemitério, né, e falar assim, nossa, eu quero essa paz que ninguém me atormente, você pula lá o muro do cemitério e deita lá no cemitério. O vizinho do lado não vai te incomodar, nem o do outro lado, nem o de trás, muito bem o de frente, né? Você vai só ouvir um vento à noite, um frio, né? Então não é essa paz. É uma paz onde eu me envolvo com o outro, eu entendo a religiosidade do outro, eu entendo a sua humanidade e, sobretudo, a sua pessoalidade. Porque se Jesus Cristo é pessoa divina, que tem alma divina, alma humana, corpo, não? E a sua divindade que envolve tudo, esse meu irmão aqui, você, é divina, humana e divina. Não só pelo batismo, mas enquanto realidade criatural. Então, como que eu vejo meu contato, minha relação com o Islã, o islamismo, que é uma realidade muito difícil, porque hoje muitas pessoas olham para um muçulmano e dizem, esse é um terrorista. Será? Será que o que move, desculpe dizer o nome, o grupo terrorista Hamas é um amor às pessoas? Ou é, como diz o Papa, por detrás de todas essas guerras está o grande comércio de armas? Então, a partir do momento, a visão cristã vai direto ao que significa a pessoa, como eu vejo essa pessoa. E tudo, esse refrão que eu fiz, volta a quem? A Maria que disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Falei demais. Não, Daniela, com mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, qual é o propósito do Movimento Focolares para esse ano de 2024 em prol da paz? A paz é um tema muito caro para o nosso movimento, porque, como o Claré falou, o movimento surgiu no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Debaixo de bombas, debaixo de tudo desmoronando, né? E dentro desse momento, 2 pontos ficaram muito marcantes para a nossa espiritualidade, né? É a questão daquela frase de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, a guerra, então, era uma expressão desse abandono de todas as esperanças, né? Mas tem outra frase também, que é onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, né? Que todos sejam, aliás, e o testamento de Jesus está antes de se morrer, né? Que todos sejam um. Esse que todos sejam um iluminou, então, o movimento no início, porque a gente entendeu, elas, né, entenderam na época que Jesus veio, como o padre falou, para a humanidade inteira, né? Então, a paz e a união dos povos sempre foi caro para nós, desde o início, né?
E hoje, como foi dito, nesses 2 milhões de pessoas, nós estamos em mais de 183 nações no mundo, né? Então nós estamos lá também no meio das guerras. São várias guerras no mundo, não são só essas 2 últimas que estão mais em voga, né? Mais na mídia, mas são várias guerras no mundo, né? E nós temos uma oração que a gente reza há mais de 30 anos em todos os lugares do mundo, que é uma oração curtinha, ela é chamada 1 Minuto pela Paz, né? Que todos rezam para que as guerras se acabem, todas elas, né? Essas 2 guerras mais atuais, a última delas toca muito a gente porque envolve cristãos, muçulmanos, palestinos, que são muçulmanos também, e judeus, né? Nós temos no movimento judeus, muçulmanos, palestinos, cristãos, e lá mesmo, no meio da guerra, lá em Jerusalém, lá em Gaza, a atual presidente do Movimento Focolares, a Margaret Cahan, é nascida lá perto de Jerusalém, na Terra Santa, né? Então, nós temos nós temos um testemunho vivo de que a fraternidade já existe e é possível, mesmo entre esses grandes conflitos, porque os conflitos são criados, como o padre falou, às vezes por interesses econômicos, interesses políticos de alguns poucos, que levam toda a humanidade para essas guerras, né? Como massa de manobra até. Enquanto que se a gente for na base mesmo, nós temos lá irmãos que se querem bem, que não entendem o que está acontecendo. Às vezes são até levados a ódio por ouvir dizer que o outro odeia a si, né? Mas se a gente for ver, tudo isso é mais criado, né? Então a proposta para esse ano, mas começando agora nesse Dia Mundial da Paz, né? É viver, testemunhar essa fraternidade universal, né? E mostrando que ela realmente é possível, tá? A oração que a gente sempre reza, eu rezo desde 1991, com aquela primeira guerra do Golfo, né? Que quando surgiu essa oração que a gente fez, eu rezo assim, né? Eterno Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, se eu sou cristão, por intercessão de Maria, se eu sou católico, mas quem é ateu pode fazer 1 minuto de silêncio, quem é agnóstico pode falar só Eterno Pai, né? Te pedimos que não haja mais guerras e conflitos na face da Terra. Te pedimos também pelo fim de todos os conflitos sociais, políticos e econômicos. Te pedimos, enfim, que o mundo unido seja uma realidade. Essa oração eu rezo desde aquela época. Nossa, que bonita essa oração. Essa é uma oração que dá uma volta ao mundo, porque sempre é o meio-dia. Não, meu relógio daqui a pouco vai tocar, porque ao meio-dia eu rezo essa oração. Mas para não esquecer também, às vezes a gente está na tribulação, eu rezo também na oração da manhã e na oração da noite. Mas é uma oração que dá a volta ao mundo a cada dia, porque a cada meio-dia de cada localidade tem alguém rezando essa oração do nosso movimento. E quem quiser mais participar, né, desse movimento mundial. Então, é uma oração que dá uma volta a cada dia no mundo. Nossa, muito bonita. Padre, de que forma a figura de Maria como Mãe de Deus, ela pode inspirar atitudes de compaixão e reconciliação em paz, né, em prol da paz mundial? Então, vamos pensar uma coisa. Quando, lá no Evangelho da Anunciação do Anjo, o que o anjo diz à Virgem Maria? Ele será grande, será filho do Altíssimo. O Papa Ratzinger, no seu livro Maria, a Primeira Igreja, que ele escreve junto com Hans Urs von Balthasar, ele diz que a maior crise que Maria teve foi na cruz. Ela olha o seu filho lá feito em pedaços, né? E ela lembra do anúncio do anjo, ele será grande, seu reino não terá fim. E ela pergunta, porque ela é uma mulher sábia, e quem é sábio pergunta, né? De novo ela diz, Senhor, mas como será isso? E ao mesmo tempo ela tem a resposta do filho, porque o filho olha para ela e diz, mulher, eis o filho, eis a tua mãe. E ela lhe chama a sua mãe de mulher, porque Maria é a nova Eva, ela é a nova mãe dos viventes, e que na cruz, no meio da sua crise, que vocês chamam muito bem do Jesus abandonado, ela não abandona o seu filho, mas se o seu filho está totalmente destruído e morto, esperando a ressurreição, ela assume cada um de nós, todas as pessoas. Vou dizer uma coisa, sabe aquele evangélico que te enfrenta e diz, Gisele, você
idolatra Maria, saiba dizer para ele: meu irmão, todas as graças que você recebe para você viver bem como um cristão, você recebe pelas mãos de Maria. Respondido? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu quero agradecer ao padre que ele colocou esse ponto tão importante da nossa espiritualidade dos abandonados. Como o carisma é a unidade, a fraternidade, só é possível realizar a unidade no meio do mundo através de Jesus abandonado, né? É através de Jesus que sofre nas dores da humanidade. Então, são os dois pontos centrais do movimento dos focolares. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre isso, dessa promoção do diálogo na busca pela paz, com essa proposta ecumênica que o Focolares tem, presente em 182 nações. Certo. Então, quando uma vez perguntaram isso a fundadora do movimento, você tinha intenção de fundar um movimento ecumênico? Ela disse, não tinha. Eu era católica em Trento, uma cidade até bastante tradicional, né? Mas ela disse, não tinha. Mas ela sempre seguiu o Espírito Santo, os sinais dos tempos. E em 1961 surgiu o contato com os evangélicos, e daí para frente eles também se encontraram também como membros dos focolares, né? Então, mais de 361 igrejas, como eu disse, e a gente, antes de começar qualquer coisa com eles, a gente procura estabelecer o que nós chamamos o diálogo da caridade. Quando você estabelece o diálogo da caridade, de ouvir, de acolher, né? Depois você pode entrar nos assuntos polêmicos, porque porque nós já nos queremos bem, né? Então se trata de irmãos para irmãos. Eu lembro em Belo Horizonte, quando eu morei lá, a gente também integrava o Leste 2, e naquela época saiu, acho que já com Bento XVI, a Dominus Iesus, né? Que era para poder... Ele era ainda prefeito da congregação, era magistério do Papa João Paulo II. João Paulo II. Então, aí saiu esse documento que era dirigido mais à Índia, onde tinha um relativismo religioso muito grande, né? Então, surgiu esse documento, mas você sabe, né? Quando cai na imprensa, aí eles pensaram isso aqui, porque falava que a verdadeira igreja está na Igreja Católica, né? E, de fato, se você pensar do ponto de vista de sucessão apostólica, tudo isso, de fato, está na Igreja Católica, mas na intenção dele não era não reconhecer a presença também, né, do divino nas outras igrejas, né? E isso aí gerou, nós éramos o Leste 2, acho lá, e aí teve um encontro ecumênico, e tinha um grupo de evangélicos com a gente que já participavam, né? E esse grupo de evangélicos quiseram fazer uma moção em resposta a essa coisa, mas tiveram um cuidado, né, de colocar as palavras de modo que não ferisse os católicos, né? Você percebe que eles tinham sido machucados, né? Porque, e depois nos deram o documento para ler, né? Antes deles. Então você percebe que é um relacionamento que existe, né? Você constrói a paz. E nós, por exemplo, na Argélia temos o movimento dos focolares, né? E tem os muçulmanos em número grande ali também, e quase a maioria dos membros do movimento focolares são muçulmanos na Argélia, né? Para dizer, então é sinal de que o amor chegou também a eles, o amor cristão. No budismo também, Chiara visitou a Tailândia e falou para mais de 10 mil monges e monjas budistas na Tailândia, né? Quer dizer, eu acho que é possível também estabelecer a paz e relacionamentos com outras denominações e religiões no mundo, né? Não, sem dúvida, a abertura ao diálogo ela é importantíssima. Até o próprio Papa tem falado muito, né? Inclusive no sínodo, a abertura, né, padre, ao diálogo entre todos, porque a paz ela se constrói exatamente assim. Em conflitos a gente não tem diálogo, e por isso
que existem as guerras. É a falta do diálogo. Então, eu acho muito bonito isso. Você trazer, né, o divino para a conversa de uma forma saudável, com respeito, com integração ali de todos. Isso é muito bonito. O movimento é realmente muito bonito. E Quero nunca negou essa identidade. Porque não se faz diálogo interreligioso nem ecumenismo negando a identidade. Se você fizer isso, você não está fazendo diálogo, né? Mas no conhecimento recíproco, você estabelece um verdadeiro diálogo interreligioso e também um ecumenismo. Com certeza. Naldegan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as atividades que serão realizadas, então, ao longo desse ano, aqui em Brasília, e como que as pessoas podem fazer para participar. As atividades aqui em Brasília, como em qualquer capital do Brasil, está inserida no evento que nós vamos ter nesse ano no Brasil, que vai ser o GenFest. O GenFest é um evento mundial, a exemplo da Jornada Mundial da Juventude, só que até acho que o Papa João Paulo II se inspirou no GenFest, que é mais antigo, para criar a JMJ. Só que o GenFest tem um caráter, como a gente falou aqui, né, mais ecumênico, mais universal. Então, jovens do mundo inteiro de várias religiões estarão presentes aqui no Brasil. Então, diante desse fato de 2024, vai acontecer em julho, né? Nós temos atividades voltadas para isso. Vamos ter um encontro de carnaval. No final eu posso dar os contatos, né? Vamos ter um encontro de carnaval aqui em Brasília. Aliás, vai ser na região centro-oeste, vai ser em Anápolis, né? E outras atividades ao longo desse primeiro semestre, preparatórias para os jovens também arrecadarem um pouco de dinheiro para custearem aqueles que não têm condições de fazer esse custo, arcar com esse custo dessa viagem, dessa estadia lá no GenFest, que vai ser em Aparecida. Mas o GenFest vai ter 3 etapas, né? Primeira etapa, além dessa parte preparatória, tem 3 etapas exatamente do GenFest, né? Primeira etapa, a primeira fase, vai ser em várias capitais, não só do Brasil, mas também da América Latina, Venezuela, Peru, Bolívia, Argentina, várias outras, no México, né? Essas cidades vão receber esses jovens do mundo inteiro para algumas atividades junto com ações sociais que nós temos ou de nossos parceiros, né? E aqui em Brasília nós temos a AFAGO, a Associação de Apoio à Família, ao Grupo e à Comunidade, que é lá no INCRA 8, um bairro simples ali perto de Braslândia, né? Uma comunidade simples, onde a AFAGO atende mais de 100 crianças e as suas famílias, né? Com o apoio de todos nós, né? Então, ali, nessa primeira fase, vai acontecer, então, esses jovens do mundo inteiro vão poder participar dessas atividades que a AFAGO tem ali, né? Conhecer a realidade local e tudo mais, né? E alguns jovens nossos vão ser os intérpretes, né, desses outros jovens, né? Depois, a segunda fase vai ser lá em Aparecida, em São Paulo, né? Vai ser de 18... A primeira fase é de 12 a 18 de julho. Essa segunda fase, que é a fase propriamente dita, que é um encontro de mais de 6 mil jovens, tudo no mesmo local, em Aparecida, vai ser de 19 a 21 de julho. E ali sim vai ser um grande festival com músicas, danças, coreografias e depoimentos, testemunhos fortes, experiências, né, que serão ali naqueles 3 dias, né? E depois, a terceira fase, para quem puder ficar em Aparecida mais um tempinho, até dia 24, vão ter workshops, troca de talento, de experiências, partilha de talentos, que os jovens, nas suas próprias áreas de interesse, vão poder traçar objetivos para o Brasil, dessa forma que a gente falou aqui, de abraçar o grito de Jesus abandonado nos outros. Jesus está no outro, especialmente no mais pobre ou no mais sofrido. A gente fala que é Jesus abandonado que está ali. Então, atender ao grito de Jesus abandonado nessa humanidade. Então, esses jovens, nessa terceira fase, de acordo com sua experiência profissional, na economia, nas ciências, em vários campos do conhecimento humano, vão poder, então, traçar metas, objetivos juntos, de ações concretas para abraçar esse grito de Jesus abandonado na humanidade. Então, daí é porque já é um modo de abrir para a continuidade.
né? Por exemplo, depois ter esses encontros por área de interesse que os jovens hoje tanto querem conversar. Eu só quero lembrar que no encontro com o Dom Denilson, ele colocou que quando esses jovens, são 50 jovens que chegaram em Brasília, ele ia pedir o cardeal, né, para que eles fossem recebidos na catedral com a celebração eucarística, né, e convidando a juventude também, para ver o que está acontecendo isso em Brasília e que eles possam participar desse momento. Maravilhosa. Quem já ouviu falar da JMJ não pode perder, e quem não pôde participar porque era mais dispendioso, não pode perder o GenFest. Não, com certeza. Depois a gente pode até propor um programa exatamente sobre esse sem tema. dúvida, para que as Gisele, pessoas possam sem conhecer um dúvida, pouquinho melhor. Padre, o senhor poderia destacar então aqui para a gente encerrar as orações e as invocações, né, a Maria como Mãe de Deus, que sirvam de consolo, de esperança também nessa construção aí pela paz mundial. Então, eu vou me afixar numa oração. A Ave Maria é muito conhecida, a Salve Rainha também. Mas tem uma oração que é conhecida, mas não tanto, aquela que nós dizemos: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Esta oração é a mais antiga que sabemos até hoje da Virgem Maria. Foi encontrado um papiro no museu, numas escavações no Egito, no século III. Então, quer dizer que essa oração, esse papiro não é original, com certeza, quer dizer, é uma cópia, que essa oração já é do final do primeiro século, começo do segundo, aproximadamente, pela idade do papiro. Então, isso quer dizer que o povo santo de Deus, sobretudo já na era pós-apostólica ou até apostólica, veneravam Virgem Maria como Mãe de Deus, Mãe do Verbo humanado. Então eu queria dizer a todos vocês, né? Feliz Ano Novo, que vocês possam, olhando para Maria, não ter medo, porque nós temos uma mãe. Basta ver as aparições marianas ao longo da história da Igreja e da humanidade. Maria sempre apresenta, ela denúncia para anunciar, ela chama atenção para consolar. E a nossa missão também é de, olhando para Maria, ser sal, luz e fermento em meio, como eu disse, nas alegrias, na tristeza, na saúde e na doença. Amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Disponha. Espero vocês em outros programas também. Eu posso deixar aqueles contatos que eu falei? Com certeza. Então tem o site genfest.org, tem o Instagram @genfest.official, esse official com 2 Fs, oficial com 2 Fs. E tem também o nosso Instagram regional, @focolares.co, de Centro-Oeste. E tem também o telefone, o WhatsApp da Maria Eduarda, 61-98-225-8088. Eu também quero colher a ocasião para desejar a todos um feliz ano novo, de paz, de alegria, de felicidade, né? E que possamos viver um ano melhor ainda do que o ano passado. Feliz ano novo a todos e todas. Amém. Padre, o senhor pode então encerrar nos dando a bênção? Sim, oremos. Jesus amado, Jesus querido, que na cruz desfacelado entregastes a sua mãe, a cada um de nós, a cada um que vive neste mundo, que viveu e que virá a viver, concede-nos paz e serenidade, e concede-nos, sobretudo, a certeza que temos uma mãe que espiritualmente caminha conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz e abençoado Ano Novo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Espero que vocês tenham um ano repleto de alegria, amor e muita paz. Que Nossa Mãe Santíssima interceda por cada um de nós. Paz e bem, até o próximo programa.